Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui amigáveis com o terceiro episódio da primeira temporada da série Cavaleiro da Lua, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, chegamos aqui nesse episódio à metade da primeira temporada e é hora de perguntarmos com muita sinceridade, afinal de contas, o que é que a gente está acompanhando aqui em Cavaleiro da Lua? Qual é a narrativa exata? Confesso para vocês que eu não sei dizer o que a gente está fazendo aqui nessa série, o que a gente está acompanhando. É uma coisa meio misteriosa, meio ambígua, sei lá. Na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não estou conseguindo me conectar a este personagem, principalmente o Cavaleiro da Lua, o super-herói, que na verdade ele só aparece uma coisita aqui e acolá em determinados momentos dos episódios. Nos outros, nos dois primeiros, mas ao final. Aqui ele apareceu um pouquinho antes, né? Mas mesmo assim, eu não consegui me envolver com o cidadão naquelas. Caramba, que sujeito legal, parrudo, forte, invencível. Não, realmente, sabe o que falta, na minha opinião? Falta personalidade ao Cavaleiro da Lua. Porque quando a gente vê os outros super-heróis, inclusive os super-heróis mascarados, vamos colocar, por exemplo, né, Homem-Aranha e o Homem de Ferro, dois personagens que a gente não vê o rosto do ator, mas a personalidade deles, quando estão sem máscara, né, quando um é o Peter Parker e o outro é o Tony Stark, meio que não desaparece quando eles estão ali com a roupa de super-herói. Eles são ainda aquilo. E mesmo outro, né, que tem a cara limpa, né, por exemplo, Thor, né, ele é igual o tempo todo, a gente sabe da personalidade dele, né? Agora, qual é a personalidade em si do Cavaleiro da Lua? E olha que no caso, a brincadeira justamente é essa, né? O alter ego do Cavaleiro da Lua ter várias personalidades. E isso não ajuda, porque quando ele está lutando, o que luta de fato é o Mark, né? O Steven, ele é o cara mais indefeso, ele não vai dar aquelas porradas. Deu um soquinho lá no outro episódio, mas, claro, ele não é o cara que tem que segurar a briga. Então é o Mark Spector, mas quando ele está com ele, a personalidade vigente, então ali na casca que nós chamamos de Cavaleiro da Lua, eu não consegui dizer, aquele é o Mark que está lutando. Não há nada. Sim, quando ele lutou aqui sem estar trajado, mas ali ele estava lutando como se fosse um homem simples, né? Ele não tinha super força, não tinha super poder, nada. Ele apenas, claro, um mercenário que já tinha suas habilidades de anos anteriores e pegou aquela turminha ali de, sei lá o que era, aqueles delinquentes lá. Enfim, não importa, né? Mas ali ele estava um sujeito normal. A gente via o Mark lutando e acabou. Mas depois, quando ele estava lá dentro do Cavaleiro da Lua, né, assumindo o avatar lá de Khonshu, ele não é nada. Ele é só um sujeito que está com uma roupa bacana, né? E só. Eu não consigo enxergar ali um super-herói. Eu não estou me identificando com a figura desse tal Cavaleiro da Lua. Não estou mesmo. Isso é um grande problema para a série. Não sei se muita gente está com essa percepção, porque na verdade, claro, existe um grande hype e eu acho que, claro, esse episódio aqui vai ser considerado o melhor entre todos, porque justamente grandes problemas que a gente apontava nos dois primeiros, aqui meio que sumiram, que é exatamente aquela questão de, caramba, não mostra a violência em si, porque ele é um personagem violento, o Cavaleiro da Lua, né? Nos outros episódios a ação ficava obliterada, a gente não via, né, ele bater, nem como o Mark, nem como o Cavaleiro da Lua. Aqui, primeiro, a gente viu, inclusive, o próprio Mark, como eu comentei, na questão de ter apenas as habilidades de um mercenário que ele já era. Ok, interessante, ele fez alguns movimentos bacaninhas, mas depois, quando avança, né, um pouco a história, a gente percebe um culpando o outro, né? O Mark culpando o Steve culpando o Mark, falando, caramba, o que você fez? Por que tudo isso? Toda essa violência? Machucou, matou e patati patatá. Não, já está aparecendo ali uma terceira personalidade e nós não sabemos ainda qual que é. E caramba, essa outra personalidade também é boa de briga? Que negócio é esse? Meio esquisito para falar a verdade, mas ok, vamos ver como eles vão trabalhar isso no próximo episódio. Com certeza acho que vai aparecer essa nova personalidade, né? Lembrando que parece que nos quadrinhos ele tem umas 10 personalidades, então tem muita coisa para aparecer ainda, né? Mas, de qualquer forma, eu não considero tudo ainda muito bem ajambrado para esse personagem. No fundo, eu prefiro dizer que essa série que eu estou assistindo aqui não é de super-herói,
é de um sujeito doido que tem umas personalidades múltiplas na cabeça e acabou. É somente isso, né? De vez em quando ele se fantasia com uma roupinha da hora, mas daí não interessa, né? E também, como esse episódio é desenvolvido, também dá pra considerar que, caramba, que bela salada que tá se tornando aqui. Então esse final da primeira metade da primeira temporada, né? Mas enfim, né? Bom, como eu estava dizendo, o pessoal deve gostar bastante aqui desse episódio porque justamente aparece a tal da violência e o próprio Cavaleiro da Lua também tem uma boa sequência de ação ali quando tá com aquele personagem lá, o Anton, né? Mas antes de chegar nele, né? Aliás, a gente precisa falar sobre o ator, né? Mas antes de chegar lá, né? Como o episódio começa, foco na Layla. Numa apresentação, aliás, esse episódio tem uma pontuação de cenas aqui para justificar coisas futuras. Sabe aquela cena que é preparada, né? Ela, por si só, ela não tem lá o seu motivo. Mas o episódio abre com ela forjando os documentos do passaporte, né, para poder entrar lá no Egito, né? Acho que como uma cidadã egípcia, né? Claro, né? Se é o passaporte de lá do país, né? Enfim, tá conversando lá com aquela senhora que faz os passaportes falsos e tudo. E, claro, o assunto, definidamente o que é ali, né? Falar sobre o pai dela. E apenas isso, para depois justificar lá na frente a questão que o pai foi morto, né, numa certa situação, e depois, claro, a gente pode deduzir quando o Harold, né, joga no ventilador uma certa coisa que aconteceu no passado referente ao Mark e também a gente deduz, né, ao pai de Layla. Eu chuto, aposto, e talvez acho que vai ser isso mesmo, né? Mark, que era um mercenário, foi contratado provavelmente para matar o pai de Layla. Ou seja, essa cena inicial é uma preparação para essa coisa que a gente vai meio que desvendar aos poucos, né? Tá quase que telegrafando, na verdade. E existiu também outra cena que basicamente tem o mesmo contexto. Para que é tudo aquilo? É para passar uma certa mensagem, né? Uma certa informação que vai ser depois utilizada mais para frente. Que foi justamente aquela audiência, né, que Khonshu convocou e mandou lá o seu avatar, o Mark, participar, né? Lá dentro de uma das pirâmides. Esqueci qual que é, né? É a maior? Não, eu acho que não é a intermediária, né? A maior é a Kelps, né? Sei lá, enfim, não importa. O que vale é que acontece dentro da pirâmide e, claro, todos os participantes, todos os avatares ali dos deuses egípcios, né? Eles são teleportados do nada, né? Inclusive, né, até a pessoa que está em julgamento, que é o Harold, né? Aliás, esse episódio, né, trilhou o caminho ali do meio exagero de fantasia incrivelmente, né? Mas enfim, voltando à cena ali do julgamento, né, que foi uma coisa meio esquisita, uma perda de tempo. Mas no fundo, do que serviu aquela cena longa, né, todo mundo ali incorporando, né, os deuses, mas só Khonshu falando lá com aquela voz dele, né? Uma coisa meio esquisita mesmo. Enfim, o que valia de tudo aquilo é para dizer que Khonshu seria aprisionado dentro de uma pedra. Pois é, justamente com a sua figura, né, super conhecida. Ou seja, era apenas um preparo para isso, para o que vai acontecer mais ao final do episódio. E depois, claro, o Mark ter que salvá-lo. Uma cena só de preparação, como foi a cena inicial da Layla na abertura do episódio. Aquela da Layla foi uma cena mais interessante, né? Tinha um ritmo aquela cena, né? Porque durante a construção lá do documento e rolando o diálogo entre as duas personagens, era ok. Mas aquela cena ali da audiência, para mim foi uma cena bem mal ajambrada, que ela só tinha o propósito daquilo, porque no fundo, aquela audiência não serviu para nada. Serviu apenas para deixar perante a visão dos outros deuses que Khonshu e também o Mark, ó, são páginas que não servem para nada na história. Simplesmente isso. Mas era uma cena que tinha o objetivo, né, de declarar que ele seria daqui a pouco, né, colocado dentro da pedra. Somente isso. Uma cena bem fraquinha também. Vamos combinar que a outra cena da ação em si, do Cavaleiro da Lua, que quando eles vão lá atrás do personagem do Anton, né, que ele também é aí eu não sei dizer se ele é um outro super-herói ou é um vilão, mas ele é o Midnight Man, né, o Homem da Meia-Noite, né, um personagem que é conhecido das histórias do Cavaleiro da Lua, que provavelmente tem uma grande importância para quem acompanhou os quadrinhos, mas aqui meio que ele foi jogado numa situação muito esquisita. Caramba, o cara é um cara que coleciona as coisas ali, artefatos da história antiga do Egito, ele tem lá um sarcófago, uma coisa assim, meio... não tem explicação nenhuma. É uma cena tosca, eu diria, né?
caramba, o cara tem uma pirâmide ali, a céu aberto, tem um negócio ali, o que é ali? Tem um museu em casa, que diabo é aquilo? Eu não entendi, para falar a verdade. Aquilo ali é uma exposição que foi combinada? Não sei, não entendi nada. E a função dele, tudo bagunçado ali, o cara forrado ali de capangas, e depois começou aquele tiroteio para lá e para cá, e claro, serviu, na verdade é isso, né? Se provocou uma cena de perigo para o Mark salvar a Layla e ele poder vestir o traje mais uma vez e dar um show como exatamente um claro Cavaleiro da Lua. Mas aí caiu no meu problema que eu expus no começo do vídeo, né? Eu não consegui me identificar com aquela cena. Eu não tô vendo ali um super-herói, o Cavaleiro da Lua, atuando. Eu tô vendo um cara trajado de branco, roupa bacana, mas e daí? Nem a cena, que perigo ele está enfrentando, conseguirá ele salvar Layla, sua amada? Não importa. Aquela cena é fria, completamente, vazia, e depois ainda aparece ainda, né? Ele tem que deixar, né, o Steven aparecer. Na verdade ele aparece meio que do nada, né? Trajando aquela outra roupa, né? Aquela roupa de terno, né? Enfim, também foi uma coisa meio... volta aí que eu tô apanhando, né? Tô sendo perfurado por essas lanças. Uma coisa também era para ser engraçado aquilo, não sei se era para ser engraçado ou era para ter mais noção de perigo, né? Mas não, né? E aquele momento também, inclusive, né? Num certo ponto onde Layla está bem ali no meio da arena, né? E vem lá o Anton em cima do cavalo, que vai, claro, tacar uma lança nela. Acho que é uma lança, né? E nesse momento o Mark, ele tira o capuz, né? Ele recolhe, né, o capuz enquanto está tudo lá preso pelos capangas do Anton. Ele recolhe o capuz para poder falar, gritar, Layla, cuidado, aquela coisa, ceninha básica, né? Mas para quê? De novo, né? Justo num ponto onde ele poderia falar trajado como Cavaleiro da Lua, ele se desfaz do manto, né, do capuz, para ficar de cara limpa. Eu achei aquilo ali também muito do esquisito. Não precisava. Eu acho que naquele ponto eu talvez me conectasse, eu achasse, não, aquele ali é o Cavaleiro da Lua e ele é uma daquelas personagens que a gente já conhece de antes, o Mark. Mas não, ele tirou, né, ele se desfez, ali era só o Mark. E depois, claro, ele voltou com o capuz e desfez lá tudo o que os capangas haviam feito anteriormente, né? E no finalzinho da cena, né, inclusive, dá a entender que o quê? O Anton morreu porque ele recebeu lá aquela lua, né? Talvez sim, talvez não. Será que ele não vai voltar mais para a série? Acho que não tem nem sentido, porque a presença dele aqui já foi meio que gratuita totalmente. Mas, falando do ator, né, infelizmente, né, o Gaspar Ulliel, né, algo mais ou menos assim, ele faleceu aqui no começo do ano, em janeiro, né, num acidente besta, né, mais um, né, quando ele estava esquiando. Caramba! E naquela, se ele não morreu ali no finalzinho da cena, e existia um projeto de aproveitar ele, talvez numa próxima temporada, acho que infelizmente não dá, né, porque, caramba, o ator morreu, né. Fazer o quê? Morreu jovem, inclusive, né? Mas tinha feito alguns filmes interessantes, de sucesso e tal. Mas aquelas coisas que acontecem, né? E com certeza, né? O Gaspar não será lembrado pela atuação do Cavaleiro da Lua, com certeza. Ele fez coisa melhor, né? Porque esse personagem que deram pra ele, ele só fez cara de boca, fez uma cara de mal ali, né? Não tinha serventia nenhuma. Esse episódio aqui, que com certeza muita gente vai gostar, vai falar, caramba, que episódio sensacional, daqueles dois iniciais bons, agora veio sim um sensacional, não crescendo a série. Para mim não. Esse episódio aqui, ele até parece inferior do que os outros, de tão mal. Ele é todo estruturado, ele tem os seus motivos da cena existirem, que eu já comentei ao longo do vídeo, né? São preparações para coisas que vão ser bem fixadas ao final do episódio. Mas no fundo, a história mal avança. E o Harold, né, o vilão aqui da série, que ele fica passeando para lá e para cá, ele sempre está surgindo nos momentos chaves, né? Inclusive está aqui naquele momento, né, que aí falando um pouco sobre o exagero de uma certa fantasia, né? Aquela cena, teve outros momentos antes, né? Mas aquela cena lá de ficar rodando as estrelas até achar o ponto certo daquele específico ano que foi feita aquela estamparia, né? Para poder determinar a localização ali da tumba lá da deusa Emmett. Caramba, foi um grande exagero, né? Aí antes ele tinha feito, eu estava tentando lembrar, né? Eu me lembrei. Antes ele
Ele fez um eclipse, simplesmente assim, em plena luz do dia. Claro, tem que ser a luz do dia para fazer um eclipse. Caramba, ele fez um eclipse, simplesmente, né? Tudo bem, né? A gente já viu filmes, por exemplo, do Doutor Estranho, que ele fica torcendo o prédio para lá e para cá, né? Por que não, né, mexer com o céu inteiro? Por que o Doutor Estranho pode ali pelas magias e o deus egípcio não pode fazer algo também completamente impossível? Por que não, né? Mas é aquela coisa, eu compro a ideia do Doutor Estranho fazer aquelas maluquices, mas não compro o que Khonshu fez aqui. Para mim foi só um exagero também. Outra coisa que foi muito demasiado aqui nesse episódio, que eu acho ele totalmente bem desconjuntado e eu não estou gostando de nada do que está sendo apresentado aqui nesta primeira metade, então, de Cavaleiro da Lua. É uma série que não está vendendo pra gente o que ela quer fazer, o que ela quer nos oferecer de ação. Caramba, o objetivo é apenas encontrar a deusa. E aí? A gente vai ficar nessa enrolação até o último episódio, onde finalmente se encontra a deusa e se faz a tal... faz o quê? O próprio vilão não diz, eu quero destruir o mundo. Não, qual é o desejo dele? Ele falou aqui no final desse episódio, ele deixou mais claro, talvez, né? Já era o desejo de Khonshu encontrar a deusa? Não entendi, porque basicamente a função da deusa é um exagero do que Khonshu já é, né? E Khonshu é o cara que liquida as pessoas más. Só que, na proposta da outra deusa, a Ammit, ela eliminar as pessoas antes de fazerem a maldade, né? Aquela coisa meio Minority Report, né? Que, caramba, você não cometeu o crime, mas você já está sendo punido. É um conceito meio esquisito, né? Não entendi. Enfim, resumo da obra aqui. De novo, eu tenho certeza que muita gente vai achar esse episódio sensacional, mas eu achei uma bela de uma coisa mal ajambrada. É um episódio que cumpre seus objetivos temáticos, ele apresenta as coisas, mas ele é muito blocadinho. Ele faz porque ele quer dizer uma coisa ao final. Ele não faz algo que vai se desenvolvendo aos poucos, organicamente. Ele basicamente levanta uma placa, preste atenção num certo ponto, porque depois eu vou escancarar isso lá pra frente. Basicamente é isso. Exageros muitos que aconteceram por aqui. Personagens que não tem carisma nenhum. Teve aquela ceninha também meio romântica do casalzinho ali, né? Mark e Layla. Também não consegui me conectar, né? Porque às vezes tem isso, né? Algumas séries, filmes, a história é mais ou menos, mas você ainda embarca no romantismo. Nem isso também não me conectei. Então não tem nada que está me interessando aqui nessa série. E olha que teve série fraca, por exemplo, do Gavião Arqueiro, né? Que era uma série bem xoxinha mesmo, né? Mas divertia de vez em quando. Essa aqui nem diversão não tem, porque toda a graça está baseada nesse personagem também chatinho, que é o Steven, né? Ele está todo escondido aqui agora, porque ele está do outro lado da moeda, né? Enfim, e o Mark, ele não tem uma personalidade forte. Pelo contrário, né? Ele é quase o próprio Steven, só que com ganas de bater. Ele também é um personagem fraco, né? Acho que eu vou começar a torcer para essa terceira personalidade que meio que já apareceu, né? Deu indícios que vai aparecer. Seja assim essa que agrade. Fala, caramba, eu quero só esse agora, tá? Esquece dos outros dois. Não tem nada, por enquanto, nem dos alter egos do Cavaleiro da Lua, nem o próprio Cavaleiro da Lua, que faz eu querer assistir o próximo episódio. Nada aqui é interessante, na minha opinião, mas tenho certeza que, claro, muita gente vai gostar. Enfim, vamos avaliar então esse episódio aqui, né? Fechando essa primeira metade da primeira temporada de Cavaleiro da Lua. Bom, para o terceiro episódio, então, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. E acho que tá de bom tamanho. Realmente não curti esse episódio, porque é daqueles que você fala, não, até que é legalzinho o episódio, mas se você para pensar, fica analisando a construção das cenas, o desenvolvimento dos personagens, a evolução da trama, né, você fala, caramba, eu fui enganado, tava até gostando, mas, opa, quando o cérebro acorda, filho, aí cai a ficha, você fala, que bela porcaria que eu assisti. Quero saber a opinião de vocês. É isso.